Não. Pode ser. Ok. O pai dele tem idade, né? Davi da Melech, ainda não era Melech, o rei na época era Shaul. E a gente está vendo aqui um momento de transição. Estava sendo muito difícil para o Shaul ver que ele ia ser sucedido por outra pessoa. A gente explicou um pouco semana passada que o texto descreve para a gente que ele foi pego por um ruach ra, um espírito mau. Ou seja, às vezes a gente julga as pessoas, a gente fala, esse cara está agindo mal, às vezes não é a pessoa, é o Yetzer Hará dela, às vezes são coisas que aconteceram que fizeram com que ela agisse dessa forma. Cada um vai ter que responder por si, mas em relação a você, você não tem que julgar ele. E aqui a gente vai ver como que esse espírito negativo vai cada vez mais tomar conta do Shaul, ele perde literalmente a sanidade e ele vai começar a perseguir o David até a morte. E curiosamente, durante esse curso, ele dá a filha dele em casamento para o David. Um pouco curioso, né? Você quer matar o cara, mas você dá a sua filha... Hã? Foi antes. Não. Não, então ele já estava, a gente já viu, ele já estava desde o início, que ele perdeu o reinado, ele já ficou chateado. Depois que ele já começou a ver que a armadura coube no Davi, já ficou chateado. Davi tirou a armadura. A gente viu que aquilo já estava se acumulando. E ele tinha também conselheiros, entre eles o Doeg, que era um grande sábio, mas ele era perverso, e ele ficava no ouvido de Shaul, colocando mais lenha para ver se o circo pegava fogo, como se diz. Shaul não era parente do Davi. Até então, não. Até então. Sabe? Não, de nenhuma parte. Sogro é parente? Não. Depende do sogro. Não. Pelo que eu ouvi falar, sim. Enquanto se tem filho, sim. Sogra nem pensou. Vamos lá. Ok. Tem filho, sim. Você tem que respeitar o sogro, está trazido na Halakha, que respeitar os sogros é uma extensão de respeitar os pais. Então, Mas você deve aqui na lei respeitar. brasileira não existe sogro, nem ex-sogra. Desde que o casal tem filhos. Que se separaram, por causa da ligação com os filhos, são Eterno. considerados como Ok. sogra. Vamos lá. Nesse interim, o filho de Shaul, ele faz amizade com Davi da Melech. Esse é o famoso Jonatan e David. A linguagem que o texto traz para a gente é que eles se amavam mais do que marido e mulher. E daqui houve um erro que vale a pena deixar bem claro, que é um erro histórico, uma distorção do sentido da Torá, de que eles tinham relações físicas. Isso nunca aconteceu, não é isso que a Torá está descrevendo. A gente tem um livro inteiro chamado Shir HaShirim, escrito pelo Shlomo Melech, que ele descreve o relacionamento entre o povo de Israel e Hashem como relacionamento de marido e mulher. Então, a gente pode usar isso como uma alusão, como uma reflexão, como um paralelo. Então, alguns modernos, liberais, entre aspas, quiseram interpretar dessa forma. Eles tinham, muito pelo contrário, um amor genuíno, como o Pirkei Avot descreve para a gente. O verdadeiro amor é aquele que não depende de nada. Sequer, se é que fosse essa explicação completamente falsa, mas não é que ele extraía qualquer tipo de prazer, muito menos físico, um do outro. Então, eles tinham aquilo que o Pirkei Avot fala, é um amor virado aos céus, ou seja, um amor que é completamente independente de algo. Desculpa, a linguagem é amor independente de qualquer coisa. Não era um amor interesseiro. Então, é uma conexão de almas. Se eu não tenho interesse nenhum em você, não tenho nada que eu possa tirar de você, não é seu caráter, não é o que você vai me ensinar, não é o que você vai me dar, e não é nem o que você vai receber de mim. Às vezes você gosta de alguém porque você gosta, o cara é teu aluno, ele recebe de você, então você pode dar. É importante a gente dar para alguém. Não. Simplesmente um amor, uma conexão de almas. Isso serve para a gente como um modelo, já falando aqui a lição prática, porque o Hillel, ele falou para aquele cara que queria se converter, não faça para o outro que você não quer que faça para você, isso é toda a Torá. Então o Tânia explica para a gente, porque o amor ao próximo, ele resume toda a Torá. Como que você vai conseguir? O que tem a ver o tefilim, o que tem a ver o kasher? Mas a única forma de você ter um amor verdadeiro, não interesseiro, é você cumprindo a Torá. Cada vez que você faz uma mitzvah, você está se refinando um pouco mais para fazer a vontade de Hashem e não satisfazer as tuas necessidades, a tua vontade. Então, o amor ao próximo é a expressão máxima de uma pessoa que realmente cultivou no seu dia a dia a Torá, as mitzvot. Certo? Isso da vida anotada, eles ficam para a gente como um exemplo. E não só que ele não tinha benefício, pelo contrário, Jonatan tinha de tudo para ele sim, querer matar o Davi. O Shaul ia ser rei enquanto vivesse.
o herdeiro dele seria quem? O Jonathan. Então, Jonathan tinha de tudo para querer acabar com David, para que ele pudesse, né, achasse que ia poder mudar os planos de Hashem. Mas, apesar de tudo, ele pegou as roupas dele, pegou a arma dele, entregou para o Davi, como um sinal dizendo, eu apoio que você seja o rei. Isso aqui é um amor verdadeiro. Amor, a palavra amor, eu estava estudando esses dias também, que eu senti, se no amor tem uma condição, dinheiro, qualquer coisa que... O exemplo mais mundano, baixo disso, o cara casa com uma pessoa, ela casa com um cara porque ele é muito rico. E acabou o dinheiro, o que acontece? Acabou o amor. Mentira, nunca teve amor. É verdade. Acabou o casamento. Teve amor pelo dinheiro, acabou o casamento. Então não acabou, nunca teve amor. Se você casa com a pessoa interessada no dinheiro dela, você sempre gostou e continua gostando de você mesmo. Você gosta do dinheiro. Você aproveitou o outro, ou achou que iria aproveitar o outro para o teu benefício. Então, no sentido mais sutil, isso também funciona com todos os outros traços de caráter que o outro tem, que te agradam. Agora, isso não significa que você precisa casar com alguém que te faz mal. Não significa que você precisa casar. Você tem uma compatibilidade e um interesse, porque somos seres humanos. Faz parte de nós de ter troca de interesses. Mas o que cabe a nós, como Yodim, a gente almejar cada vez mais nos tornar mais altruístas. Não somos sadikim, que a gente pode simplesmente, naturalmente, amar alguém por amar alguém. A gente precisa cultivar isso. Nós somos uma cópia de Deus, não somos? Sim. Então, por isso que tudo é uma troca. Com Deus também é uma troca. Boa, boa. Perfeito? Também existe uma troca. Mas você recebe bênção 6 dias da semana para no sábado devolver Sim, bênção. mas o modelo nosso de como servir a Hashem é Avraham Avinu. Ele fazia a verdade pela verdade, não porque ele teria algum benefício. Se fosse pelo benefício próprio, ele teria muito mais benefício ficando na casa do pai, não matando o seu filho, assim por diante. Então a gente almeja chegar e cada dia mais esse nosso serviço para Hashem. Servir a Hashem significa isso, cada vez mais estar pronto para servi-lo e não servir a nós mesmos. Isso é um ponto crucial, só um parênteses, mas muito importante, eu sempre falo isso. Você quer vender religião, né? Eu sou vendedor de religião, seria um nome muito vulgar para um rabino? Tá certo? Vendedor de Deus. Vendedor de Deus? Advogado de Deus? Peixeiro? Peixincheiro ou peixeiro? Bom, Não, eu não considero isso. Bom, tudo bem, mas a gente precisa chegar e cada Yodi, não é só rabino, a gente tem que aproximar os Yodim que às vezes ainda estão distantes do cumprimento da Torá e das Mitzvot. E aí você chega para o cara e fala, bom, vamos colocar tefilim. Tefilim por quê? Por que eu vou colocar tefilim? Então você pode falar, olha, pontos aqui do tefilim, né, ponto da acupuntura, vai fazer bem para o teu pensamento, um nível. Você pode falar para ele, olha, isso aqui faz a gente se conectar, se lembrar, saída do Egito, etc. Você pode dar vários motivos, certo? Mas o motivo que você faz ele pouco. o motivo, e é o que ninguém pensa, que talvez para alguns acham que não vai funcionar, mas é o motivo, você falar o seguinte, pare e pensa que tudo, absolutamente todas as tuas atitudes da sua vida são em função própria. Todas. Mesmo quando você dá do teu dinheiro, ou porque você tem pena, ou porque se sente bem dando, então você faz por você mesmo. Você tem agora uma oportunidade única de fazer algo que não seja para você mesmo. Ah, por que eu vou fazer então? Justamente, para servir a Kadosh Baruch Hu, para servir a Hashem. É isso que é. Essa é a essência da Torá e a essência da mitzvot. E se você praticar isso, isso vai se refletir também com o próximo. Se eu sou uma pessoa que realmente estou fazendo para servir a Hashem, então, quando chegar o próximo, eu não vou olhar para aquilo que ele pode me beneficiar, e sim olhar para a Neshama dele, para a parte divina que ele tem dentro de si. Certo? Continuamos? Sim. Ok. David venceu a guerra, venceu de Golias, trouxe a cabeça até o rei, e agora ele não queria benefício próprio. Ele não queria levar a glória para si. Mas, inevitavelmente, quando ele chegou, tinha toda uma torcida. O Midrash traz que, na época, as mulheres se reuniam, faziam toda uma melodia especial, um grito de guerra, ou compunham uma melodia, e elas compuseram a seguinte melodia, fala o seguinte, Shaul abateu o inimigo aos milhares, e David a dezenas de milhares. Como você acha que Shaul se sentiu? Colocaram Shaul em primeiro lugar, mas David fez 10 vezes mais. David não era ninguém até então. O que esse jovenzinho, esse moleque, está recebendo tanto mérito assim? Então, se a inveja, se é que dá para falar assim num tzadik, mas se a
dificuldade dele já estava grande, agora ficou maior ainda. Mais ainda, nesse cântico não falaram Melech, não falaram Shaul HaMelech, falaram Shaul. Shaul, peraí, ô Saulzinho, vem aqui, peraí, sou rei de Israel. Então isso foi muito difícil para ele engolir. O Shaul era um bom rei, era um mau rei? Não, Shaul foi um excelente rei, ele foi escolhido por Deus, ele era um tzadik, ele foi escolhido por isso, ele teve alguns erros, que a Torá descreve, que ele não matou Amalek, que ele não esperou Shmuel chegar, mas assim, de modo geral, um grande tzadik. Por isso a gente fala que ele foi meio que tomado por um espírito negativo. Certo. Se é que dá para a gente entender alguma coisa. O final do reinado dele foi péssimo. É? Como todo, em geral. Sim, como tal, ele foi excelente. Governante começa bem e termina mal. Bom, geralmente. Bom, e a partir daquele momento, então, ele decidiu que ele queria literalmente matar o David. O que também não dá para a gente entender. Se Hashem tem os planos, como você vai querer mudar os planos? E aqui a história continua dizendo que David HaMelech, ele estava até então tocando música lá ele era o músico do Shaul HaMelech. E agora, até então, ele acalmava, elevava os espíritos do rei com a sua música. Agora, quando ele tocava, deixava ele mais nervoso. E, um belo dia, ele estava lá, tocando, e o rei decidiu que ele ia matar ele na hora. E ele jogou uma lança em direção a David. Bem, naquela hora, David foi para o lado. E a lança bateu na parede. Ele lançou uma segunda lança, e a mesma coisa aconteceu. Bem na hora, o David andou, foi para o lado, e a lança não bateu nele. Ele iria fingir que aconteceu sem querer e etc, para não levar a culpa, mas ele tentou literalmente matar Davi 2 vezes e ele viu o milagre de Hashem, que Hashem realmente protegeu Davi da Melech. Mas isso não foi quando eles estão lá na cidade de Rosh Chodesh, ou não? Não. Vai ter outro momento. É quando que é Haftará de Shabbat Rosh Chodesh ou Machar Chodesh? Sim, não é aqui ainda. Não, vai ter um outro momento que eles vão se encontrar. Ele tentou matar ele várias vezes, aliás. Tinha mais um ponto que eu ia falar, só um minutinho. E aqui a gente começa a ver as aflições do David HaMelech. Até então, ele era um pastor, estava com a vida tranquila, ficava lá com o rebanho dele. De repente, Hashem falou, olha, eu vou te fazer rei. Não quero, não preciso. Quem sou eu? Não, você vai ser rei. Vai lá para a corte. Bom, se eu vou virar rei, então vamos começar a ver o negócio acontecer. E por enquanto só tem tsuras. E assim vai continuar, com bastante tsuras. E a gente vê que o resultado, assim, talvez uma das pessoas que mais sofreram, que a gente tem relatado, foi David HaMelech. E a pessoa que mais louva Hashem, a pessoa que mais suplica para Hashem, que mais mostra para a gente o caminho de alegria e etc., que é o livro de Teirim, que tanto a gente lê. Agora, mais um episódio, David HaMelech, o Shaul tinha prometido que quem conseguisse combater o Golias, ele ia dar a sua filha em casamento. Shaul HaMelech tinha 2 filhas, Merav e Michal. A Merav se recusou, ela não queria casar com David HaMelech. Tem opiniões diferentes, se ela talvez desde o início se recusou, talvez no começo ela queria, depois ela mudou de ideia, ou tem até opiniões que primeiro ele se casou com ela, depois ele se separou. Então tem opiniões diferentes, mas a esposa dele se tornou a Michal. A Michal topou, ela quis de fato se tornar a esposa do David HaMelech, e o Shaul já falou para ele, não se preocupe, normalmente o jovem teria que pagar para poder casar, ter o mérito de casar com a mulher, etc., mas Shaul falou, está tudo por minha conta. E, paralelamente, curiosamente, ele pensou, vou fazer dele alguém importante, vou colocar ele para frente de batalha, e vou aproveitar ele como parente e vou conseguir eliminar ele de perto. Obviamente que não vai funcionar, mas é curioso você vê a instabilidade, se é que dá para a gente falar de Shaul HaMelech, de que, por um lado, está querendo matar ele, por outro lado, dá ele para casar com a filha dele, porque ele tinha prometido, depois tem momentos de clareza, onde ele fala, eu adoro você, David, quer dizer, uma confusão total, tá certo? E na próxima, então, a gente vai ver que David, ele se casa com Michal, e os próximos capítulos, se Deus quiser. Saímos com algumas lições, pelo menos? Saímos com algumas lições? Esse aqui eu acompanho, quem quiser, é um livro que eu acompanho aqui, as lições eu
tento falar sozinho, mas aqui o livro é o pequeno Midrash diz. O Midrash diz. Ele está seguindo, tem de Yoshua, tem Shoftim, tem Shmuel Aleph, Shmuel Beit, Melachim Aleph, Melachim Beit. Você pode ler sozinho, é fantástico esse livro, porque ele é o que melhor resume, não só o texto, mas todos os comentários que tem, etc. Ele comenta uma linguagem muito fácil, uma criança pode ler, um livro até infantil, mas ele realmente fez um trabalho que, assim, depois desse livro não tem nenhum livro igual. Ele tem de todo o Rumash, ele tem de vários, tem também, depois de Melachim, ele tem o profeta Daniel também, tem mais alguns que ele, é fantástico o trabalho que ele fez. Eu acompanho por ele. E esse é um livro que também faz parte Do Tanakh. do Tanakh, Claro. que surge da Torá. Da Torá escrita ainda. São Escrita. 24 livros da Torá escrita, isso faz parte da Torá escrita. Certo. Certo? Mas aqui já está elaborado com alguns midrashim. Ok, gente, boa noite. Boa noite.